seus Blue Caps. Deixa essa boneca passar-me o favor. E aí pessoal, tudo bem? Nós acabamos de ver aí no comecinho do vídeo esse pequeno fragmento de alguns segundos que é o Roberto chamando o Renato e seus Blue Caps para cantar Menina Linda aí na Jovem Guarda. É talvez, ou com certeza, o único fragmento de registro da banda Renato e seus Blue Caps nos anos 60, numa apresentação da televisão. Quer dizer, há alguns outros fragmentos e tal, imagens, mas não são de um programa de TV. A gente conhece muito o Renato de gravações dos anos 70, dos anos 80, mas dos anos 60 é a única que eu conheço, pelo menos. Tem uma outra participação do Renato agora em filme, que é aquele filme Opinião Pública, e que tem lá ele se apresentando no programa do Chacrinha. E tem também aquela poética participação que eles têm no filme Rio, Verão e Amor, de 66, que tem o Renato, na verdade o Renato e a Lilian cantando na praia e tal. O filme dizem que é inclusive um dos primeiros filmes, ou talvez o primeiro filme brasileiro colorido, esse Rio, Verão e Amor, com o Renato e a Lilian ali, que até eram namorados na época. Até uma cena interessante, que aliás eu acho mais legal dessa cena são as criancinhas, né? As duas criancinhas, eu fico sempre perguntando qual foi o fim que levou essas duas criancinhas aí, né? Já tem 60 anos que o filme praticamente foi lançado, né? Mas esta cena que a gente viu, ela tem uma coisa diferente nessa cena que quase ninguém, eu acredito que ninguém apontou, eu devo ser o primeiro a apontar. É que quando você vê a cena, vamos ver a cena, vamos lá, ó. Tá ali, ó, você vai vendo o Renato e seus Blue Caps ali se apresentando, e você olha ali o Renato, né? Olha ali o Renato. O Renato, ele está com rabo de cavalo. Olha só que interessante, ele ali com o cabelo preso. Vocês sabiam que tem uma história incrível em torno disso, né? Porque daí o Roberto, inclusive, começou a chamar o Renato, né? Quando chamava o Renato e seus Blue Caps, chamava o Renato de Barros, de o mais famoso puro sangue, o mais famoso rabo de puro sangue do Brasil. Ele chamava dessa maneira, né? O mais famoso rabo de puro sangue do Brasil. Aliás, eu tenho aqui um áudio do Roberto, aí em 66. Essa gravação aí da Jovem Guarda que a gente viu deve ser de 65. Eu tenho o Roberto chamando o Ed Wilson. E olha como o Ed Wilson é chamado pelo Roberto, para você ter uma noção de como que era a coisa. Continuando o nosso Jovem Guarda e a nossa campanha Quero que você me aqueça nesse inverno, nós vamos trazer aquele rapaz do Rio de Janeiro que é irmão. Ele é irmão do mais famoso rabo de puro sangue do Brasil. E as meninas dizem que ele é boa-vinda e que canta terrivelmente bem. Pois é, né? É o mais famoso rabo de puro sangue do Brasil. E dizem que a história é mais ou menos assim, né? Que a Edi Silva era a empresária do Roberto Carlos.
E ela, a cada dia que, né, a cada domingo que tinha a Jovem Guarda, ela queria que o Roberto se apresentasse de uma forma diferente, que houvesse uma novidade e tal, né? Num certo domingo lá, queria que ele fizesse o rabo de cavalo e entrasse com o rabo de cavalo. E aí o Roberto começou a falar que ele não queria, que ele achava isso horrível e tal, que ele não ia aparecer daquela maneira. Do lado, ali no sofá, estava o Renato de Barros. E aí, como o Roberto recusou entrar com o rabo de cavalo, o Renato falou: Edi, mas eu posso me apresentar dessa maneira? E aí que Edi falou: bom, você quer? Eu quero. Então ele colocou o rabo de cavalo e começou a se notabilizar dessa maneira, né? E aí tem algumas fotos até que apareceram em revista, isso teve uma grande repercussão. O Renato disse que não gosta dessas fotos aí que você tá vendo, porque ele tá todo cheio de espinha. Bom, aí a foto é branca e preta, nem aparece muito. De qualquer forma, então, essa passou a ser uma marca ali do Renato naquele momento, 1965, em suas apresentações na Jovem Guarda. O Renato sempre fala que ele ficou muito chateado, que ele ouviu falar que o Roberto estava fazendo muito sucesso em São Paulo com o programa da Jovem Guarda, só que o Roberto não tinha chamado ele. Ele parece que teve uma mágoa em relação a isso. De qualquer maneira, né, o Marcos Lázaro, ele acabou chamando a banda para se apresentar, eu acho que já no segundo Jovem Guarda. Eu tenho os artistas em relação dos que se apresentaram no segundo programa da Jovem Guarda. É o Roberto, o Erasmo, a Vanderleia, o Prini Lores, o Rony Cord, os Incríveis, Jet Blacks, Regina Célia, o Renato Seus Blue Caps, o Ed Wilson e o Gerry Adriane. Então já no segundo programa eles participaram, mas o Renato fala que demorou para chamar ele e tal. E eles foram principalmente porque eles tinham uma música estourada, que era o Menina Linda, né? Menina Linda tá naquele LP do Viva a Juventude, que a música acho que surge em 64. O Renato e seus Blue Caps apresentavam-se num programa lá no Rio de Janeiro, e aí o Carlos Imperial pediu para eles fazerem uma apresentação de uma música dos Beatles. O Renato tinha pouco tempo para tirar essa música, acabou fazendo uma versão que foi a Menina Linda. Apresentou no programa lá na TV no Rio de Janeiro, fez um sucesso tremendo e logo percebeu que tinha que gravar. E quando gravou, aí virou grande sucesso, né, do Renato e seus Blue Caps, lançaram um single e depois, no começo de 65, já tinha o LP Viva a Juventude, e que era o LP que fizeram eles estarem estourados, inclusive em segundo lugar em São Paulo, e foi isso que o Marcos Lázaro, por isso que o Marcos Lázaro levou eles para o programa. E eles começam a se apresentar. Porém, já nesse momento, acho que dessa gravação, a gente já estava talvez no meio do ano de 65, e eles já estavam preparando um LP, que de fato vai ser um LP extraordinário, vai ser um LP sensacional. Então essa época é a época que eles vão lançar em dezembro de 65, vão fazer as gravações a partir de agosto, setembro, vão finalizar em dezembro de 65. Esse LP aqui, ó, esse LP é fantástico. É o Isto É Renato e Seus Blue Caps. Então, estamos 60 anos praticamente do lançamento do Isto É Renato e Seus Blue Caps. De fato, aqui na contracapa, você tem as fotos da banda, né? Aqui na contracapa, né, a gente consegue ver os rapazes ainda todos novinhos, né? Você tem o próprio Renato, o Carlinhos na época, tem o Paulo César, que é a voz inconfundível do Renato, né? A voz do Paulo César é incrível. O Cid Chaves, que até hoje carrega essa bandeira do Renato e seus Blue Caps, e o Tony, né, que era o baterista da época, e eles juntos ali formando a banda. Uma formação clássica, né, que mais ou menos durou de 65 a 67. É um disco realmente fantástico, que tem o melhor dos Beatles assim, né, neles. O grande clássico dos Renato e seus Blue Caps foi então Menina Linda, 64, e aqui em 65 tem o Fecha os Olhos, né? Então o Fecha os Olhos está aqui, me parece que o Fecha os Olhos é a segunda música do lado A.
Feche os olhos e sinta. Porém, as duas músicas que abrem o disco, tanto no lado A quanto no lado B, são extraordinárias, são muito boas, né? Você Não Soube Amar, que é a primeira do lado A. Você não soube amar, 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 você não soube amar. E O Meu Primeiro Amor, que é justamente a primeira do lado B. O meu primeiro amor, o meu primeiro amor. E aí tem, por exemplo, também, depois dos Fecha os Olhos, tem o Escândalo, que foi um grande sucesso também. Conheci um capeta em forma de guri. Não é? E no outro lado, no lado B, também tem o Espero Sentado, que eu gosto demais. Espero sentado, meu bem, mas eu sei que você não vem. Outro dia vai chegar, eu sempre a esperar. E o Orgulho de Menina, que eu particularmente também gosto muito dessa música. O dia em que eu consegui fazer bater mais forte o seu coração. Só quero ver, menina, o seu orgulho cair no chão. Então a gente não podia deixar de lembrar desse LP que está simplesmente fazendo 60 anos agora, nesse ano de 2025. Bom, então a gente contou um pouquinho dessa história do mais puro, o mais famoso rabo de puro sangue do Brasil e dessa banda extraordinária que foi Renato e seus Blue Caps, que marcou a história na música popular brasileira. Espero que você tenha então gostado um pouco desses comentários que fizemos hoje sobre a Jovem Guarda. Semana que vem eu prometo que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a missa do Iê Iê Iê. Você conhece a missa do Iê Iê Iê? Foi com os Brazilian Beatles. Então eu vou contar essa história para vocês, tem inclusive material sobre, e a gente vai apresentar. Espero que você tenha gostado então. Se você então gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para ver a missa do Iê 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 semana que vem e tamo junto. Menina, o seu orgulho cai no chão. Menina, o seu orgulho cai no chão.